Continuando a nossa atividade, continuando os nossos vídeos, no último vídeo eu revisei com vocês sobre a estrutura de um átomo. Então, nós continuamos nessa fase de revisão, porque é uma matéria difícil, é química e eu preciso que vocês aprendam realmente. Eu vi que isso não estava acontecendo como deveria. Então, na aula passada, no vídeo passado, eu revisei o que é um átomo. Essa semana eu estou enviando para vocês uma atividade de revisão sobre a tabela periódica e hoje eu vou explicar para vocês um geralzão sobre a tabela, tá? Primeira coisa, você não precisa decorar a tabela periódica, você precisa entender ela. A tabela periódica ela vai estar sempre na sua prova, até numa prova de vestibular vai ter a tabela para você olhar, tá? Só que você precisa interpretar a tabela periódica, você precisa saber o que procurar naquela tabela. Terceira coisa, não sei se vocês já repararam, mas uma tabela tem sempre cores diferentes e sempre uma legenda embaixo. Então, cada cor vai ser equivalente a um grupo de elementos, tá? Então, essas cores podem variar, mas vai ter sempre uma legenda dizendo qual cor está representando quais tipos de elemento, tá bom? Isso aqui é uma representação mais ou menos da estrutura de uma tabela. O que eu quero que vocês entendam, que eu vi que nas atividades tiveram muitas dúvidas. Aqui em cima são os grupos dos elementos e vai de 1 a 18. Então quer dizer que essa linha aqui é o grupo 1, aqui grupo 2, grupo 3, grupo 4, até o grupo 18. A linha segue na vertical. Então, os grupos vai de 1 a 18 e é sempre na vertical. Já os períodos vai de 1 a 7 e são na horizontal. Então, essa linha aqui, que tem só os dois elementos, é o período 1. Período 2 vai ser a segunda linha. Período 3 vai ser a terceira, quarta, quinta, até chegar no 7. Lembrem-se que grupo sempre na vertical, período sempre na horizontal, ok? Coisas importantes também. Primeira coisa, vocês já perceberam que tem alguns elementos da tabela com nome nada a ver, com nome que não tem nada a ver com o que a gente conhece desse elemento. Por quê? Porque os nomes da tabela periódica estão sempre em latim. Por quê? Como eu já falei para vocês, até vocês já aprenderam em algumas aulas atrás ou até em séries passadas, por exemplo, na hora de colocar um nome em uma espécie encontrada, seja em um animal, seja em uma planta, é sempre o nome da espécie, é sempre um nome grande e que quase ninguém dá conta de falar até. Por quê? Porque esse nome é sempre dado em latim. Para que isso? Para universalizar. Para em qualquer lugar do mundo que você for, aquela espécie tenha aquele nome. E na tabela periódica funciona desse jeito. Então, todos os nomes são dados em latim, porque para em qualquer lugar do mundo que você for, esses nomes não mudarem, porque não adiantaria nada eu estar aqui no Brasil, saber mais ou menos os nomes da tabela periódica, vou estudar lá nos Estados Unidos e os nomes mudam completamente. Ia ser muito trabalhoso. Então, olha só, são dados em latim para universalizar esses nomes e a tabela periódica que você aprende aqui é a mesma tabela periódica que vão aprender em qualquer lugar do mundo, tá bom? Então, sempre tem o nome dele escrito, tem o símbolo. Cuidado que aqui o carbono é representado pelo C, mas isso pode mudar. Não é sempre a primeira letra, não. Por quê? Porque é em latim. Então, tem alguns elementos que essa letra aqui não vai corresponder à primeira letra. Tomem cuidado. Mas vai sempre ter o nome do elemento, vai ter o símbolo. Aqui em cima vai ter o número atômico. Esse
número atômico aqui, ele representa esse elemento dentro da essa E aqui, esse número aqui embaixo é a massa. Então, o número atômico a gente representa pelo Z. E essa massa que está sempre do lado de baixo aqui do quadradinho desse elemento vai ser representado pelo A. Por que a gente usa sempre o carbono? O carbono a gente usa ele como exemplo porque denominaram que o carbono ele é como se fosse um parâmetro de comparação. Então, o carbono, o número atômico dele é 6 e a massa dele é 12. O que significa essa massa? Lembra da aula passada? Significa que o carbono tem 12 de massa, lá dentro tem 6 prótons e 6 nêutrons. Lembra do núcleo? Que o núcleo do elemento é sempre composto pela mesma quantidade de próton e pela mesma quantidade de nêutron. Os elétrons não entram aqui, porque esses elétrons aqui, eles estão numa camada por fora desse núcleo, desse átomo, e é o número atômico aqui. Esse número atômico que mais para frente vocês vão ver que vocês vão utilizar porque esses elementos trocam elétrons, eles podem compartilhar ou doar elétrons um para o outro. Então é esse número atômico aqui que você vai olhar para fazer essas equações, tá bom? Mas é muito ainda para vocês, vamos devagar. Então isso aqui é um resumo sobre a tabela periódica para vocês utilizarem nessas atividades dessa semana, tá bom? Então até o próximo vídeo.